Boa tarde, boa tarde a todos os alunos da Escola Dr. José Simões Filho, turma de Educação de Jovens e Adultos, professor Michel, em mais um vídeo para que nós possamos conversar sobre o nosso tema de hoje, né? É um tema bem legal que eu acredito que seja de bastante proveito para todos nós, né? Termos o conhecimento de tal tema, né? Até porque a gente precisa ter um conhecimento mais abrangente, né? Sobre essa temática de origem do ser humano, né? Então o tema hoje é as origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização. São palavras assim um pouco assim esquisitas, né? Mas eu vou tentar, aqui a gente vai tentar esmiuçar, né, dentro da explicação da gente, um pouquinho do significado dessa palavra sedentarização, né? Que palavra é essa? Nunca ouvi falar, professor. Então eu vou explicar para vocês aqui o que é isso. Pessoal, antes de mais nada, nós temos que entender o seguinte, né? Nós, seres humanos, nós tivemos um começo, né? A Bíblia, o nosso livro sagrado, ele diz que, lá no livro do Gênesis, ele fala que o homem foi criado por Deus, né? O primeiro homem foi Adão, e depois Deus viu que o homem estava só e, vendo isso, viu que não era bom e aí criou a mulher. Então, o homem e a mulher foram criados por Deus à imagem e semelhança dele. E isso sob uma visão religiosa, né, da origem do homem, né, da origem do ser humano. Isso está na Bíblia, tá? Quem quiser ver, isso está no livro do Gênesis, né? Então, que é o primeiro livro da Bíblia, da nossa Bíblia. Então, pessoal, essa é uma visão, né, bastante praticada e digamos assim, bastante difundida, né, ou seja, espalhada, né, como sendo a visão mais correta, né, da origem do ser humano, tá? Só, pessoal, que aí nós temos, né, alguns problemas, né, vamos dizer assim, de ordem científica, né? Porque a ciência ela não acredita nessa teoria bíblica que diz que o homem foi criado por Deus e parará pererê. E a mulher e tal. Então, assim, a ciência ela tem outra explicação, né, para a origem do ser humano, tá? Então, assim, o homem ele surgiu alguns milhares de anos atrás, não é? E nem sempre o ser humano, né, nós tivemos a aparência que nós temos hoje, né? Existiram várias digamos, linhagens, né, de seres humanos, né? Espécies, né, de seres humanos, né? Espécies de hominídeos, né? O que são hominídeos, né? São justamente o homem que ainda não evoluiu plenamente como nós o conhecemos hoje, né? Eu também não posso aqui dizer para vocês que o homem veio do macaco. Isso aí é uma teoria meio assim, meio doida. A gente não pode falar sobre isso. A gente não pode dizer isso, né? Até porque não tem estudos científicos, né, que comprovem que o homem veio do macaco. O que os estudos científicos comprovam é que nós tivemos um ancestral em comum, né? Então, que na verdade, né, eram chamados de hominídeos, né? Acontece que das espécies animais, a que mais se parece conosco são justamente os primatas, né? O nome não é à toa, né? São os macacos, né? Que são chamados de primatas. Por quê? Porque são nossos primos, né? Então daí a palavra primata. Ou símios, né? Que significam o quê? Semelhantes, né? Então assim, os macacos, se você for analisar, os macacos eles realmente se parecem com os seres humanos, né? Eles têm algumas características e alguns comportamentos
e algumas maneiras, né, de se comportar parecidas com as nossas. Então isso é fato, né? Então no reino animal, na evolução das espécies, né, o macaco, os primatas são aqueles que mais se aproximam de nós. Porém, eu não posso dizer para vocês que nós viemos do macaco. Isso é errado. O que eu posso dizer é que nós tivemos viemos de um ancestral em comum, tá? Então, assim, existiram várias espécies, né? O Australopithecus, né? O Homo habilis, o Homo habilis, o homem de Neandertal, né? O Homo erectus. Quer dizer, cada espécie, né, foi evoluindo de acordo com o seu período, né? E tivemos o Homo sapiens, né, que veio antes de nós, cerca de aproximadamente 50 mil, 60 mil anos, né, atrás. E depois, de 20 mil anos, né, em diante, vieram os Homo sapiens sapiens. Ou seja, o que são os Homo sapiens sapiens? O Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie atual, né, significa o homem que sabe que sabe. Homo sapiens sapiens, né? Que é o que? O homem que sabe, ou seja, ele é consciente que tem consciência. Antigamente, o Homo sapiens, né, apenas o homem que sabe, ele não era... as características dele eram muito parecidas com as nossas, mas eles não eram plenamente conscientes, né? Vamos dizer assim, o Homo sapiens sapiens é aquele homem que adquiriu consciência, que tem consciência, entendeu? Antigamente o Homo sapiens ele apenas sabia que era consciente, mas ele não sabia discernir, ele não sabia debater, ele não tinha, o cérebro ainda não estava perfeitamente formado, né? Como o nosso está hoje, para ter essa certeza de que sabe que sabe. Apenas ele sabia que sabia. Ele sabia, mas ele não sabia que sabia. É um negócio meio complicado, mas basta vocês entenderem que o objetivo disso aqui, desse vídeo, não é confundir vocês. O objetivo do vídeo é apenas explicar para vocês das diversas espécies de homem, né, humanas, que vieram no decorrer da origem do homem até agora. Isso é uma origem científica, que mostra que o homem, né, ao longo dos anos, ele foi evoluindo. Tá certo? Então, assim, diferente da teoria bíblica, que diz que o homem já foi criado assim, do jeito que nós somos agora, né? Eu, particularmente, não sou uma pessoa religiosa, sou católico, mas assim... eu não posso dizer para vocês que eu acredito piamente nisso, tá? Eu sou mais voltado para o lado científico, né? De que nós realmente fomos criados por Deus, porém não da forma como nós estamos agora. Nós somos seres que fomos ao longo do tempo evoluindo, né? Nós somos fruto hoje de uma evolução de milhares e milhares de anos, tá? Outra coisa, espero que isso tenha ficado claro. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo, né, nessa pequena explicação, é a respeito dos deslocamentos humanos, né? Nos primórdios, né, os seres humanos eles eram especificamente, né, caçadores e coletores. O que significa isso? Eles eram homens, né? E eram nômades. Que palavra? Professor, eu não estou entendendo essas palavras, eu vou explicar. Eles eram caçadores porque caçavam. Eles eram coletores porque colhiam os frutos das árvores. Eles ainda não tinham dominado a agricultura. Isso aí é o que eu vou falar depois. Mas assim, eles se alimentavam dos frutos que colhiam das árvores, então que caíam. E caçavam animais, né? E a palavra nômade, o que significa nômade? São pessoas que não se fixam em determinado local. Eles saem de lugar em lugar procurando a melhor local para se estabelecer. Aonde tem mais caça, ele vai e se estabelece. Aonde tem mais peixe, né, para pesca, ele se estabelece. Aonde tem mais árvores para colher os frutos, ele se estabelece. Então, nas regiões em que era melhor para ele, ele se estabelecia.
Logo depois disso, né, com a evolução da espécie, o homem ele foi o quê? Dominando, né, isso cerca de aproximadamente 10, 15 mil anos atrás, né? Nós já éramos o Homo sapiens sapiens, cerca de 10, 15 mil anos atrás. Então, nesse período, né, que a ciência determina, então o homem ele dominou, né, o que nós chamamos de agricultura. O homem ele se sedentarizou. Michel, que palavra é essa? O que é sedentarização? O que é? Gente, sedentarização é nada mais nada menos do que você se fixar num determinado local e não sair mais. Então o homem começou a dominar o local em que ele se estabeleceu. E juntamente com isso ele começou a fazer o quê? Ele começou a cultivar. Ou seja, ele dominou as técnicas da agricultura e da criação e domesticação de animais. Então isso foi determinante para a construção da sociedade que nós temos hoje. O homem ele se fixou, ele se sedentarizou, o nome é sedentarização. Ele ficou no mesmo canto, no mesmo local, e ele não precisou ficar saindo de lugar em lugar, ou seja, ele não precisou migrar de uma região para outra, ou seja, ele não precisou mais ser nômade. Agora ele era sedentário, ele se fixou num determinado local e ali ficou. Então ali ele dominou a agricultura, dominou a técnica de criação de animais, de domesticação de animais, e daí, com isso, foram surgindo as primeiras sociedades humanas, né? Os primeiros núcleos humanos, né, de aglomerações humanas. Porque antigamente eram as famílias, né, alguns grupos familiares que migravam de uma região para outra em busca de caça, de pesca e de melhor coleta de frutos, né? Daí que o homem ele era anteriormente caçador, coletor e nômade. Depois, né, ele passou a ser o quê? Sedentário, passou a dominar a agricultura, ou seja, a cultivar o seu próprio alimento e a criar os seus próprios animais. Então daí, que período, professor, da humanidade era esse? Chama-se período neolítico. É o período neolítico, tá? Então esse período foi o período em que o homem se sedentarizou, se fixou, não precisou mais ficar se deslocando de lugar em lugar, e aí começou a dominar as técnicas de agricultura, de pecuária, né, que é a criação de animais, e aí começou a surgir os primeiros núcleos, né, de aglomerações humanas, como nós conhecemos hoje. Então, isso cerca de 10, 15 mil anos atrás. Então, pessoal, no momento é isso, tá certo? Eu não quero me estender mais, foi apenas um vídeo de esclarecimento. Eu vou mandar também para vocês um videozinho, né, explicando mais ou menos, né, como é que tá lá, como é que é o nosso conteúdo hoje. E vou mandar também um link no Meet, né, para vocês fazerem. Aliás, desculpe, no Meet não, no Forms, né? Vocês vão receber um linkzinho, vocês vão clicar lá no link e vão responder as duas perguntas que tem lá, que é a nossa atividade de hoje. Por favor, não esqueçam de, na hora de for fazer a atividade, tem lá o local para vocês colocarem o nome de vocês, tá bom? Então eu agradeço a atenção, muito obrigado por tudo, tá? E eu espero que eu tenha esclarecido mais ou menos, né, acerca do nosso conteúdo de hoje, que é um conteúdo bem legal de se estudar. E assim, eu espero que vocês, que com o vídeo que eu vou mandar juntamente com esse aqui, com o vídeo que eu vou mandar para vocês, ele seja de grande ajuda para que vocês entendam mais ou menos com algumas ilustrações o que é que eu quis falar hoje na aula para vocês. Pois, no mais, muito obrigado, agradeço pela atenção e todos tenham uma boa tarde.